Bom dia, pessoas! No fim de semana passada, resolvi sentar para dar uma fuçada nos meus sketchbooks antigos e acabei pensando, por que eu não escolho um desenho desse para refazer? E é isso mesmo que eu vou fazer nesse vídeo. O desenho que eu escolhi é de 2012. Eu tava no segundo ano da faculdade de design, meio que ao mesmo tempo que era a época que eu mais desenhava, também era a época que eu menos evoluí em termos de estudo. Esses eram os sketchbooks que eu usava na época, logo depois que eu ganhei meu primeiro conjunto de marcadores. Se eu não me engano, foi um set da letra 7. Foi um conjunto da letra 7 que nem existe mais. Agora a marca faz parte da Winsor & Newton. E pelo estado detonadaço que esse aqui tá, eu tenho quase certeza que fui eu que montei esse caderno. É isso ou o fato que o negócio tem 10 anos, né, filha? Pode ser também. Então, voltando pro ponto. O que eu decidi fazer? Pegar um desenho de 10 anos atrás e refazer ele com o meu traço atual. O desenho que eu decidi fazer foi esse aqui. Eu tinha esse costume muito ruim de fazer o corpo super alongado, ter que fazer o desenho super pequeno e deixar esse espaço inteiro aqui em cima vazio, porque senão não ia ter espaço nenhum pros pés. Dá uma olhada nisso aqui, olha o metro de perna dessa senhora, tudo errado. Enfim, dá pra ver que a anatomia não era bem o meu foco da época, né? Enfim, eu não queria só refazer o desenho, eu também queria dar uma atualizada nele. Eu queria aproveitar também para ganhar o meu biscoito do dia e mostrar o meu novo sketchbook que eu mesma fiz. Olha que bonitinho, eu tô morrendo de amores por ele e muito em breve eu pretendo fazer um vídeo de como eu fiz. Eu vou começar rascunhando algumas poses, vendo que eu quero mudar sem descaracterizar muito a personagem e dar uma evoluída no interesse dessa ilustre. Pra ser bem sincera, tirando uma questão de balanço, eu não acho que meu traço evoluiu muito dessa época de 2011 a 2015. Eu fazia muito desenho, todo dia eu trabalhava com alguma coisa, não tinha um dia que eu não pegava no lápis pra desenhar. Acontece que eu desenhava, mas não evoluía, era muito raro eu puxar referência, treinar rostos, mãos, poses, e fazer um estudo mínimo de cores. Isso resultou num tempo longuíssimo, de 5 anos, em que eu tinha um traço pobre, poses sem graças, extremamente repetitivas. Agora eu tô nesse trabalho de tentar melhorar tanto as minhas poses quanto o meu traço, o traço do rosto, mas, todo esse tempo que eu fiquei fazendo muita repetição de conceito, é difícil largar um pouquinho. Talvez agora seja o momento que vocês estejam se perguntando, mas Stiarra, esses rascunhos de pose que você tá fazendo não parecem nem um pouquinho com a pose original. E vocês estão certos. Eu não quis seguir com a pose original porque, sinceramente, pra mim ela tava parecendo um zumbi. Eu consigo entender qual era o sentimento que eu tava tentando trazer, mas eu acho que a Stiarra de 2012 não teve muito sucesso com isso. A maioria dos meus desenhos da época eram meio assim, pouquíssimo ou zero estudo de design de personagem, e quando eu tentava fazer algo um pouquinho diferente, ficava esse zumbi aí que vocês viram antes. Falando um pouquinho do conceito que eu tô tentando trazer para esse novo desenho, apesar de ele ter uma vibe bem diferente do desenho original, pra mim não fez muito sentido fazer a personagem meio ensandecida. Não sei se dá pra ver direito o desenho original, mas ela tá querendo matar alguém. Eu optei por apresentar uma vibe só mais cara fechada mesmo do que de fato essa pose meio zumbizona. Eu gosto de fazer essas thumbs, que são esses desenhinhos com pouco detalhes, sabe? Só pra acertar primeiro qual é a pose que eu realmente vou escolher pra detalhar. Isso me dá aquela certeza que eu tô indo pelo caminho certo sem ter que perder muito tempo com uma ultra composição elaborada e no final acabar não gostando muito do resultado. Essa penúltima pose foi a pose que eu escolhi pra ela. O lápis que eu tô usando pra fazer é um lápis de cor apagável daqueles escolares mesmo. E eu gosto muito de usar ele antes do grafite porque eu sinto que eu posso rabiscar o quanto eu quiser e quando for para de fato passar a caneta ou lápis preto mesmo, o tanto de linhas de rascunho não ficam tão marcadas. Eu posso ignorar a maioria das linhas e só trazer o que eu realmente quero quando eu vou passar o desenho a limpo.
Eu acabei não me atentando muito para a anatomia da pose e isso é uma coisa que eu só percebo mesmo lá na frente, quando eu tô realmente passando o desenho a limpo. É bem a sua cara dar uma dessas mesmo, né, Stjorra? Então, né, a evolução tá nos detalhes. Acho que a parte que eu fui mais fiel ao desenho original foi a roupa. Eu mantive a maior parte dos detalhes e a essa altura eu não estava pensando muito em cores. Mas aproveitei para deixar marcado onde eu queria que fosse mais escuro do que o resto, já que essa era uma das diretrizes que eu tinha do desenho original. O desenho que eu fiz antes eu finalizei com grafite, então nessa etapa do processo eu nem me preocupei muito com quais cores escolher para ela, até porque eu nem lembro qual era para ser de fato as cores da personagem. Mas eu até deixei o sketchbook antigo do lado para repetir os mesmos padrões de roupa. Eu só fiz algumas trocas que pra mim faziam mais sentido. Uma calça no lugar da saia, blusa mais curta, porque eu acho que combina mais com o sobretudo. Menos detalhes na base da luva. E os detalhes da meia 7/8 passando pra calça. Mas de modo geral eu não inventei muito nessa parte. Eu acho que a coisa que mais se destaca de diferença do meu traço de 10 anos atrás ao de hoje é realmente o corpo. Antes eu fazia muito bonequinho palito, sabe? Perninha bem longa e fina, braços bem longos e finos. Inclusive eu acho que eu não consigo nem esconder que eu gostava muito de Clamp por causa disso. E atualmente eu já prefiro um corpo mais musculoso, menos mirradinho, sabe? Até porque o conceito dessa personagem originalmente é ela ser uma militar, então não fazia muito sentido ela ser ultra maguérrima. Eu decidi que ia fazer o desenho finalizado digitalmente, então resolvi refinar o desenho com grafite mesmo, para marcar melhor as linhas e os detalhes que eu quero. E esse é o lado bom de usar um lápis de cor diferente para fazer o rascunho. Fica meio rabiscado mesmo, mas conforme você passa o lápis grafite, dá para notar que as linhas verdes vão ficando meio que para trás, e você para de prestar atenção nelas e o seu olhar se foca nas linhas mais escuras. Isso ajuda você a usar menos a borracha e se preocupar menos com os erros do traço. Se você não tem um lápis de cor que seja apagável, dá para fazer isso tranquilamente com um lápis de cor comum. Você não vai conseguir apagar ele com a mesma facilidade, mas ele funciona exatamente do mesmo jeito. O ideal mesmo é que você nem se incomode de apagar. Deixe os rabiscos mesmos que, como você pode ver, o que fica destacado mesmo é o grafite por cima. Agora que eu finalizei o rascunho, eu vou seguir para a parte digital. O programa que eu estou usando é o Clip Studio. Ele é bem similar ao Pen Tool Sai e eu gosto bastante de como ele funciona. Ele tem um monte de recurso para desenho e criação de HQ e uns brushes bem bacanas para ilustrar. O recurso que eu estou usando aqui na esquerda é a própria gravação do programa, enquanto aqui na direita é a gravação de tela do meu computador. No Clip Studio você consegue gravar basicamente todas as edições que você fez no Canvas, e nesse sentido ele é bem parecido com o Procreate do iPad, e é por isso que as duas imagens não estão exatamente sincronizadas, já que eu parei algumas vezes enquanto eu gravava e no timelapse ele ignora isso por completo. Eu primeiro preenchi todas as partes dos desenhos com as cores base que eu queria usar, e só depois eu comecei a aplicar efeito de sombra ou algumas rachuras que eu queria adicionar. Como eu não pensei muito em quais cores eu ia colocar na personagem, eu mudei bastante conforme eu fui seguindo, até chegar em uma escolha de cores que eu gostei bastante, que basicamente são todos tons azuis. De novo, eu não me lembro se originalmente era para a personagem ter essas cores ou não, mas o que eu me lembro é que eu sempre gostei dessa combinação. Depois, inclusive, eu também mudo a line art para um tom de azul bem escuro, só para ele não ficar tão distante assim na arte. Eu uso o sistema de máscaras para fazer a minha pintura digital com um brush de lápis que eu consegui achar no próprio fórum de usuários do Clip Studio. Se eu achar o link, eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Eu gosto de usar esse método porque você só precisa se preocupar em delimitar o desenho só uma vez. Quando você for blocar ele com as cores que você quer, fica muito mais fácil porque você não precisa se preocupar com a delimitação do desenho que você já fez antes.
Clip Studio faz isso, o Procreate faz isso, o Photoshop com certeza faz isso. Eu não sei se o Krita faz, que é um programa gratuito. Mas caso você se interessou pelo Clip Studio e quer conhecer um pouco mais sobre o programa, me diz aí nos comentários que eu trago mais conteúdo sobre ele e sobre a minha progressão com pintura digital. E ei, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu pensei em mostrar as duas perspectivas de tela porque eu tenho aquele costume de usar o Canvas como se ele fosse o peão da casa própria e girar ele como se ele fosse um louco para fazer os meus traços direito. Então isso meio que acaba comprometendo um pouco a noção do que está acontecendo da tela. E como eu não queria deixar ninguém enjoado, eu achei melhor colocar as duas visões, que daí você escolhe qual você prefere olhar. Mesmo finalizando a arte digitalmente, eu gosto de ter os meus desenhos impressos para não esquecer eles nas infinitas pastas que existem no meu computador e nunca mais achar. Então, quando eu fechei essa ilustra, eu peguei o melhor papel fotográfico, que é tipo qualquer um que estava jogado aqui em casa, e imprimi para deixar ele guardado junto com os meus outros desenhos do ano. Eu tô pensando em, para a próxima semana, de fazer uma sessãozinha desenhando no sketchbook. É um formato de vídeo um pouco mais longo, com uma vibe mais de acompanhar desenhando junto do que de fato ver uma ilustração sendo feita do começo ao fim. Então aproveita que vocês já vão falar que querem saber mais sobre o Clip Studio, também me digam se vocês iam gostar desse tipo de formato também. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do resultado tanto quanto eu e até a próxima semana. Thank you.